vezes de acidente. Eu sou um milagre, né? Sou um milagre, posso dizer com toda a fé na minha vida. E durante esse período, me relacionei com pessoas que o diabo queria, né? Que me relacionasse, porque nesses relacionamentos eram relacionamentos tóxicos. Eu apanhava dessas pessoas e foi uma opressão ali por anos e anos. Separei. Essa pessoa, ela era da religião, na qual de matriz africana. Foi aonde que eu tive o primeiro contato com o mundo espiritual de verdade. Ali foi feito magias para mim, até então eu não conhecia direito. E dali a minha vida acabou. Entrei nas drogas, usei todo tipo de drogas que vocês pensam, menos a injetável, mas usei pedra, usei pó, usei maconha. E fiquei esse processo nessa parte da minha vida. E ali, com o tempo, fui nesse prostíbulo, conheci uma outra pessoa, no qual eu estava em depressão, eu estava vivendo os piores momentos da minha vida. E essa pessoa me falou sobre a religião dela. Eu disse, não, isso aí é coisa do capeta, e não sei o quê, porque quando a sementinha é plantada, por isso que eu digo, gente, é bom a gente falar. Fale da palavra de Deus. Pode não valer a pena ali, pode a pessoa não dar ouvido, mas ela foi plantada. Como ela foi plantada na minha vida, aquela sementinha, eu falava, não, isso aí é coisas malignas, é coisa do diabo, eu não quero, não. Ela falou, você precisa, eu vejo que você não está bem. E um certo dia, eu falo meio dando risada, porque é uma situação que hoje eu posso rir, para a glória de Deus. Eu entrei no quarto e a única coisa que me tinha ali era um cardaço. Eu peguei aquele cardaço e me enforquei. Mas mal sabia ele que eu tinha desmaiado. Não conseguia a morte, ali eu desmaiei. Quando eu levantei, que acordei ali, eu fui procurar ela, porque tipo, eu já tinha desistido da minha vida. Quando eu procurei ela, ela falou assim, não, vamos jogar. Ela pagou o primeiro jogo, foi o ritual para limpeza, tudo aquilo. Creio que muita gente conhece sobre esse lado da espiritualidade. E fui ali, aquele processo de limpeza, foi passando tempo. Vivi um outro relacionamento no qual foi abusivo, a qual eu apanhei e a qual ela tentou me matar. E foram muitas bagagens que não me pertenciam, que eu carregava. E entrei para a religião, fiquei lá, não queria, mas acabei ficando. E ali fui conhecendo o mundo espiritual, na qual as pessoas falam que ele não existe. Mas mal sabem vocês que o mundo espiritual é mais real do que o mundo carnal. E ali fui vendo, eu era, vou falar o rasgado, né? O verbo rasgado que as pessoas falam. Eu era um cavalo do diabo ali, eu recebia as entidades, ali eu cultuava. Elas viviam comigo, né? Era o meu passaporte, era, digamos assim, minha fortaleza. E sim, mas você não acreditava em Deus? Acreditava, mas quando você está lá, o inimigo ele te cega. Há um ponto que, porque as pessoas estão lá, porque a porta é larga, lá você pode fazer tudo, eles vão te aceitar do jeito que você é. Porque o inimigo ele já te tem, então ele não está nem aí, ele só quer que você continue permanecendo lá. E nesse processo, você acredita lá em reencarnação. Como você pode acreditar numa reencarnação? E não, a gente aqui acredita que isso aqui vai acabar, Jesus vai voltar e vai buscar a sua amada igreja. E lá não, eles acreditam, então você pode fazer o que você quiser, você seja o que você quiser. Tudo bem, na outra vida, que você fez de errado aqui, você vem e paga. E assim segue o ciclo. E fui vivendo ali, fui me iludindo, até que chegou um ponto que, querendo ou não, quando você tem um temor de Deus, mesmo que pra você não acha que você tenha, mas você tenha, Deus foi me mostrando. Ali foi acontecendo coisas que foi contradizendo, e a mãe de santo não conseguia me explicar coisas que aconteciam comigo, que até então as entidades diziam que eu tinha uma mediunidade avançada, que era diferente, que não sei o que, e a mãe de santo não conseguia compreender, ela não conseguia me explicar. Só que eu vou falar para vocês, irmã da igreja, você não tem uma mediunidade, você tem dons, e esse dom quem te dá é Deus. O inimigo não tem nada para te dar, ele veio para matar, roubar e destruir. Então hoje eu compreendo isso.
E ali foi passando, eu falei, mas isso aqui não está batendo, isso aqui está errado. Deus já estava me mostrando. Mas nesse tempo eu permaneci 6 anos e pouco no candomblé. E chegou a uma certa etapa da minha vida que eu falo que foi Deus que me botou para mim poder acordar para a vida, né? Ele me colocou ali de cama. Fiquei 4 meses numa luta de cama, sem saber o que era. Fazia exame, nada. E uma certa amiga minha, ali ela falou, para de ir. Ela não era crente, mas ela disse, para de ir nesse terreiro, para de ficar incorporando. Eu falei, você é doida? Não, isso aí é tudo para mim. Aí, como eu sou igual Tomé, né? Eu só acredito bem, eu fui testar. E eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou parar de ir, para me ver o que vai acontecer. Algo, Cristo, milagre, aconteceu. Na manhã seguinte, eu acordei como se nada tivesse acontecido. Para quem ficava travado, acordava e travava, a médica tinha que ir lá, botar uns remédios, porque até então ninguém sabia o que era, mas colocava um remédio para ver se eu conseguia andar, me mexer, porque eu não conseguia levantar para escovar o dente, não conseguia levantar para ir no banheiro, para nada. Eu era inválida. E no outro dia, o milagre aconteceu. Eu saí correndo, fiquei como se nada tivesse acontecido. Mas isso não estava bom, porque a gente tem que ver se realmente vamos testar mais uma vez. Foi aonde que eu continuei indo. Quando eu fui, no outro dia aconteceu a mesma coisa. Fiquei de cama, com dores. Aí eu falei, não é possível, fui com dores. Porque lá, quando você está lá, você com dores ou com qualquer coisa, você quer estar lá. Você busca muito aquilo. E eu falei, mas Deus, não é possível isso, não acredito que seja. Fui e falei, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo de ir. Falei com o Pai de Santo, falei, eu quero dar um tempo, eu vou vir como visitante aqui, como consulente. E dei esse tempo. Durante esse tempo, minha mãe foi me visitar, porque a gente morava em cidades distantes, né? E ela foi me visitar. E aí eu fiquei bem, estava ótima, maravilhosa e tal. E falei, hoje eu vou lá visitar, então imagina eu vou lá visitar. Fui com a minha guia, me preparei, fui para visitar. Chegou lá, minha guia arrebentou. O significado da guia arrebentar quando está lá, para eles, é algo muito ruim. Eles falam como carreiro. Imagine você indo com Deus e pedir para Deus te confirmar, e você estando onde que é o lugar ruim, estando lá e Deus te mostrar isso. E ali eu tive essa que Deus me mostrou, né? E tentei incorporar ali, não conseguia, e o Espírito Santo me mostrava, que até então eu não entendia desse mundo espiritual do como agora, que é ao lado de Cristo. E ali me mostrava o porquê que eu não estava conseguindo incorporar. Eu cheguei numa certa entidade que era o cabeça da casa e falei para a entidade, olha, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo, está tendo bloqueio, todo mundo já está recebido aí e eu nada, o que está acontecendo? Aí quis lá tentar explicar, mas não consegui explicar, porque quando é algo de Deus sobrenatural, o inimigo não consegue ali. Ele pode usar quem for, não consegue decifrar. E ali eu fui para casa e minha mãe, crente evangélica, ficou lá em casa intercedendo por mim. Quando eu cheguei em casa, eu senti um certo vazio na minha vida, porque já tinha um vazio, mas até então eu não sabia. Era tudo novo, era algo sobrenatural na minha vida ainda. E minha mãe foi embora. Quando ela foi embora, pela primeira vez ali eu fiquei mal, porque desde quando eu saí de casa, eu sempre fiquei sozinha, eu sempre me cuidei, era eu por eu. E durante esse processo, Deus permitiu que eu fosse para a cidade dela, né, que eu senti uma saudade ali, como se algo ia acontecer e eu precisava estar perto dela. Deus permitiu que eu fosse para a cidade dela, algo que eu falava que não, jamais eu moraria, era impossível, eu não quero. E criticava, né, a cidade dela e estar perto deles. E Deus permitiu que eu fosse ali Ele arrumou tudo, trajou o trajeto para que eu ficasse ali, que eu arrumasse ali algo para me manter ali. E ali eu acabei alugando
comércio ali que já aluguei em dedicação a eles, né? Que era para eles. Ali coloquei eles tudo presente, coloquei ali as minhas estátuas e deixei eles ali presente, que era para eles o que estava ali. E minha mãe, mesmo crente, ela continuava comigo. Eu falava: mãe, não precisa você estar. E ela: eu não estou. Eu orei para que Deus trouxesse você. E se Ele trouxe é porque Ele tem um plano na sua vida. Eu vou contigo até Ele falar que não. Quando Ele disser que não, eu paro. E ali continuando, e Deus estava trabalhando. Porque mesmo o silêncio, mesmo quando você acha não tá mudando, tá a mesma coisa. Não, Deus está trabalhando, você não está vendo. O trabalhar dele é diferente. E ali Deus estava trabalhando. Não tinha o candomblé naquela cidade, só tinha a quimbanda. Para quem não conhece, a quimbanda, ela é mais adentrante, né? Ela é mais... Apesar todos são, né? E ali entrei na quimbanda, ali comecei a me encontrar, achava eu. E eu tinha feito, o inimigo me cegou de um tanto, que eu já tinha perdido a minha esperança. Lá dentro tinha algo que me dizia: eu quero a Cristo, eu quero viver para Cristo, mas eu quero viver do meu jeito. Porque a gente quer assim, a gente quer viver do nosso jeito, mas para viver para Cristo não é do seu jeito. Você tem que se negar e viver para Ele a vida, o que Ele quer para você. E é onde que eu debati, eu falava: mas eu quero. E se a Bíblia fala que isso é pecado, então é impossível para mim, porque eu sempre me vi. Eu nasci assim, eu ficava me questionando. Então eu nunca me vi como mulher e jamais isso vai acontecer. E tá, foi indo. Entrei nessa religião, tinha feito implante de barba. O inimigo cegou num certo que eu falei: agora é isso, pronto, e mais nada. E dando ali na quimbanda, a gente fez um certo ritual. Lá foram 2 noites naquele ritual. E naquele ritual eu senti sede de sangue. Ali vendo todo aquele sangue, aquele negócio, eu senti sede de sangue, eu queria mais e mais. E quando eu cheguei em casa, ali pela manhã, eu escondi minha roupa. Minha mãe estava na área ali costurando, eu escondi minhas roupas ali que eu ia lavar de sangue, né? Porque isso para ela, meu Deus, era o fim do mundo. Mas ela acabou vendo, ela começou a repreender e repreendia e buscou a Deus mais e pediu para que Deus, que se fosse para ela perder a filha dela para o diabo, que Deus poderia levar ela embora. Ela não queria mais viver. E Deus ouviu as orações dela, que já tinha orado há muito tempo, ela, minha família, as irmãs da igreja. Por isso que eu digo, como fala a palavra de Deus, enquanto tiver 1 ou 2 ali clamando em nome dele, pedindo, ele ouvirá e fará. E Deus ouviu as orações daqueles povos que oravam por mim, pessoas que nem me conheciam, mas de ter visto o vídeo de quando eu fiz o implante, começou a orar, interceder ali por mim. Deus já trabalhando já nisso. E ia ter um pregador de fora da nossa capital lá, né? Que já era bem longe, ia ter uma festa e tal. Meu padrasto veio e falou, mas eu nem dei ouvidos. E a gente foi trabalhar, porque para quem sabe, para quem tem comércio, finais de semana, para quem trabalha à noite, é os melhores dias, é o mais movimento. E ali no sábado, ali a gente trabalhando, eu senti alguma coisa mudar na minha vida. E eu falei: Deus, se o Senhor fazer que eu venha tudinho aqui, essas coisas, amanhã eu vou na igreja. Mas falei por falar. E como que Deus é maravilhoso e tremendo, eu vendi tudo e vendi ainda mais cedo. Aí fechei a luz ali e fui para casa. Lá em casa eu comecei a cantar os hinos que minha mãe sempre louvava e tal. E ela foi quebrando aquela barreira. E no domingo a gente se arrumando, fomos para a igreja. Quando eu estava ali na igreja ali, o irmão pregou, eu não prestei atenção na pregação, não prestei, alguma coisa me incomodava, eu fiquei do lado de fora. Fiquei do lado de fora conversando com a minha mãe. Quando eu estava finalizando a oração para entrar para dentro, foi que eu entrei. Quando entramos, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Ali, hoje eu posso dizer, o Espírito Santo me preencheu a minha alma. No momento eu não conhecia esse mundo da espiritualidade desse lado. Eu senti algo preencher e transbordar a minha vida. E eu falava assim: o que esses crentes
tem na cabeça esses bandos de doido. E hoje eu sou crente, eu já sei. Que fica correndo aí, que fica gritando. E por quê? Por que eles fazem isso? Mas naquele momento, eu queria ser essa crente doida. Eu senti uma vontade louca de correr assim, eu dobrar meus joelhos, abrir meus braços e gritar: Deus, eis-me aqui. E ali me segurei e comecei a chorar e senti ali a minha alma preenchendo. Algo que nunca tinha sentido. Eu cheguei até a questionar, eu falei: mas Deus, é do Senhor mesmo? Não é do outro lado? Eu falei para confirmar em minha mente. Porque fala que a mente o inimigo não pode ouvir, né? Na minha mente, eu pedi a Deus, eu falei: Deus, se for realmente da sua vontade, se for realmente o Senhor, que peça para que o meu irmão venha até mim. Foi eu abrir o olho, vi uma irmã cruzando o banco. Na hora que essa irmã veio cruzando o banco, eu fechei meus olhos e falei: não é comigo, não é comigo. Eu fechei meu olho e fiquei ali quietinha, ninguém está me vendo, não é comigo. Eu só senti o tocar no meu ombro. Na hora que ela tocou no meu ombro, eu desmanchei, ela começou a falar, eu chorei, eu falei: não quero. A gente foi lá para frente. Ali, comecei a seguir a Cristo, Ele me aceitou com meus pecados e tudo, e me fez uma nova criatura. Pastor, é muito lindo aceitar a Cristo, mas não é fácil viver para Cristo. Ali, eu achava que aquilo ia ficar. Aquela graça é perfeita, o primeiro amor é lindo. Mas mal sabia que para quem veio do mundo espiritual do outro lado, não é fácil. E ali veio as batalhas espirituais, que foram grandes, querendo me travar. Mas a gente sempre intercede, mantendo oração, é nas madrugadas, sempre em campanha, para nos fortalecer. E numa dessas batalhas espirituais, no dia 7 de dezembro, ele me aceitou no dia 17 de novembro. E no dia 7 de dezembro, ali, cheguei da igreja, eu deitada, Deus me deu uma visão ali, eu não sei explicar ao certo. Um homem vinha endemoniado para cima de mim, eu repreendi, ele caía, ele vinha de novo, eu repreendi, ele caía, isso foi 3 vezes. E de repente ali subiu uma autoridade, eu comecei a falar a autoridade de Deus ali repreendendo, e ele caiu por terra, e eu senti ali batendo na minha cama assim, 3 vezes. Quando batia essas 3 vezes, só tive um discernimento: levanta e vai orar. Eu, do jeito que eu estava, eu dobrei o joelho, eu caí de joelhos no chão, nem abri o olho, e ali eu comecei a orar, e eu chorava, mas eram umas lágrimas cristalina, era algo tipo, não de dor, era algo que eu não sei explicar. E eu senti o Espírito Santo sentado ao meu lado ali na cama, e eu começava a orar, e chorando. De repente, eu ajoelhada, eu senti o clarão no meu quarto, isso tudo com o olho fechado, eu via o clarão, e eu comecei a flutuar. Ali eu começava a flutuar, e pedindo intercessão, e eu tinha desfeito das minhas coisas, do outro lado, né? Já tinha, assim que eu aceitei Jesus, eu já tinha desfeito. Mas eu deixei umas certas pedrinhas ali que eu falei: Deus, é da natureza, o Senhor criou a natureza, né? Não tem nada a ver, né? Isso daqui não faz em nada. E ali na hora que eu orei, orando ali, o Espírito Santo me tomou e falou: levanta e pega aquele resto e joga fora. Ali eu levantei e joguei fora. E de noite, primeiramente, há uns dias antes, quando eu tinha aceitado Jesus, porque eu continuei indo como eu estava, porque eu não me via ainda, Deus ainda não tinha feito essa transformação por completa. Eu continuei indo como estava, deixei a barca crescer, fui indo com as roupas masculinas. E num certo dia, minha mãe, a gente foi na loja, e ali ela experimentando roupa, eu fui lá, peguei um vestido escondido e fui lá vestir. Falei: agora eu vou dar risada na minha cara, eu barbuda, né? Vesti o vestido, fui vestir. Pela primeira vez ali, eu vi uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Deus me mostrou uma linda mulher. Aleluia! E ali eu comecei a dar risada, né? Tipo assim: Deus, olha como que você é, meu Deus. E nesse dia, quando Deus me deu essa visão aí,
eu falei, hoje eu quero ir de mulher. Passado já dias, eu falei, eu quero ir. E minha mãe tinha já dado umas roupas pra mim, eu tinha guardado. Eu falei, mãe, não vou usar isso e nada, mas guardei. E ali vesti, me arrumei e fui pra igreja. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti uma mulher de verdade. E desde então até hoje, pela glória e honra do Senhor, as pessoas falam que eu vivo uma renúncia da homossexualidade. Eu não vivo uma renúncia. Deus me transformou, eu fui liberta. E existe sim libertação para quem crê. Eu falo, existe libertação para quem crê. Muitas pessoas me procuraram, tantas boas, falando coisas boas como coisas ruins. Isso não existe. Isso é uma mentira. Deus não liberta. Não fala, não acontece. Você está sentindo, você está reprimindo quem você é. Vem, porque eu fui uma pessoa no qual, acho que todo mundo conhece o Manuel. Eu fui uma pessoa no qual, quando ele mostrou a transformação dele, eu fui lá e comentei. Eu falei, eu não dou um mês para você. Isso aí é uma mentira, você está reprimindo quem você é. Para quê? Só para agradar os crentes. E Deus fez isso comigo. E hoje eu sei o que ele passou e o que eu passo. Então, eu não julgo quem vem me criticar, porque eu também estive lá, eu sei como é que é. Não tem como você acreditar naquilo que você não viveu. E as pessoas esquecem hoje em dia que o Deus que está aqui, que fala a todo momento na palavra dele, que antigamente ele fazia milagres, que antigamente ele curava, ele transformava, eles esquecem que é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus da manhã. Eu posso dizer, eu sou um milagre e Deus transformou a minha vida. Tenho minhas renúncias, mas não da homossexualidade. E eu digo para você hoje que está passando por dificuldade que todo mundo passa. Aqui, Deus falou, a gente vai viver, vai ter aflições. Então todos vão passar. Busque a Deus, confia nele. Todo mundo. Eu não sou contra você ter uma vida boa, material. Mas a palavra dele fala, primeiro buscai a mim, o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não vamos buscar muito por bem materiais, porque o próximo, ele está voltando e não vai demorar. Mas há muito tempo a igreja vem falando que Jesus está voltando, o mundo ia acabar em 2012, o mundo ia acabar e tal. Olha para o seu lado e veja o que está acontecendo. Nos tempos de Noé, eles bebiam, eles festavam, eles casavam, eles faziam tudo isso que a galera continua fazendo, sem Cristo. Nós, igreja, nós viemos, nosso propósito nessa terra, nós veio para anunciar a volta do Rei. A gente está aqui para anunciar a volta dele. Então vamos ser firmes na presença dele, porque o mundo espiritual é real e não é fácil. Estou vivendo muitas batalhas. Eu agradeço a bispa por ter falado para colocar em oração. Eu agradeço muito, muito. Continue orando por mim, ore por mim, porque a batalha é grande, não é fácil. A irmã Eliane sabe que está comigo, a irmã Nina, o quanto a gente tem passado, e pessoas no qual que quiseram pegar meu nome para orar, o qual sentiu a batalha espiritual, porque elas sentiram também o qual grande é a batalha espiritual que eu estou passando. Mas eu creio, quanto maior a cruz, maior será o galardão. Então, eu digo para você que está desanimado hoje, pensando, mas essa vida não é para mim, eu não me encontrei, olha o que eu estou passando, vou desistir. Deus fala para você nesta noite, não desista. Ele está te ouvindo, ele nunca deixou de te ouvir, mas acontece que o tempo dele é diferente do nosso tempo. Ele está te preparando como ele está me preparando. Eu digo, eu sou uma neném, né? As pessoas falam, vivendo o primeiro amor. Estou vivendo o primeiro amor, mas a minha batalha não é maior que a sua. A sua não é maior que a minha, a sua não é maior do que do vizinho. Deus sabe o peso, o nosso ombro, o peso que pode carregar. Então eu digo, não desista, continue. E Deus, Ele tem um propósito para cada um. Você não veio aqui em vão, você não está aqui à toa. É fácil, não é fácil servir a Jesus, mas o mundo também não é fácil para eles. Mas uma coisa que nos faz diferente é que temos a Cristo,
não estamos sozinhos. Eles não. Eles estão providos disso. Eles entram no quarto, por mais que eles acreditam que Cristo ali existe, que Deus existe, mas tem esse vazio, porque eu vivi isso. É o momento que você se cai e fala, meu Deus, eu estou só, não tem ninguém, e cadê você, meu Deus? Onde a gente se questiona com Deus, a gente vira as costas para Ele e a gente questiona. Então, não desista. E eu vou falar para você, sabe por que tá dolorido, por que dói? Porque dói, é lágrimas. Você gerar testemunho é dolorido, não é fácil. Mas é porque o inimigo tem raiva de você. Mas por que ele tem raiva? Porque você é a imagem e semelhança do nosso Cristo. Então ele não foi perdoado. Ele pecou e foi banido. E a gente não, a todo momento ali, a gente estamos errando e Deus perdoando. Deus só fala, não desista de mim, continue me buscando. Porque o inimigo, ele coloca na nossa cabeça, mas olha o que você fez, você não é digna, você não merece, realmente não somos dignos, mas ele não ama, e ele só quer a gente ali com ele. O propósito dele na nossa vida, o que ele traz para nós, é que ele quer levar a gente para morar com ele na glória. Então, não desista. Hoje é difícil viver no mundo que a gente está, porque eu fui muito criticado por ter escolhido seguir a Cristo, porque hoje em dia você ter uma família, hoje em dia você ser cristã é algo inadmissível para o mundo, é algo inadmissível. Hoje em dia eles querem que você se comporte como eles se comportam, mas o mundo não é assim. A gente continua pregando a palavra de Deus. Não vamos viver desse modo, vamos viver para Cristo como Ele nos tem dito. Então, aqui eu quero dizer para vocês, não desistam. E como João 3,3 fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, estamos aí, a Bíblia é a palavra viva. Hoje em dia, muitas coisas acontecem. Falsos profetas, falsas profecias, mas está na Bíblia. Então vamos agarrar a palavra de Deus. É difícil hoje, eu estou com dores, não vou ir para a igreja. Mas vai, mesmo com dores vai, porque são batalhas espirituais, isso que você está sentindo. E se você deixa ali de buscar a Deus naquele modelo, ali vai se aprofundar mais ainda e vai ficando pior. E quero falar aqui também que Deus é lindo. Depois que eu voltei para a igreja, eu vivi num mundo só de dores. Hoje eu estou tendo um problema para viver num mundo onde que as pessoas me abraçaram com amor. Eu estou tendo dificuldade, sim, em aceitar muito amor no qual eu estou sendo recebida. A dificuldade hoje é isso. E ali, quando eu falo que Deus provê tudo na sua vida, foi o que aconteceu na minha vida. Minha vida inteira, eu me via como homem, minhas roupas, minhas coisas, tudo masculino. E Deus abençoou, quando eu voltei para Cristo, Ele reformou meu guarda-roupa inteiro. Eu tive que doar 2 malas de roupa, porque fui ganhada muitas roupas, e eu não preciso de tudo isso. Acabei doando, consegui ganhar ali a exceção, 10 sessões para fazer o laser, para a glória e honra de Deus. Então Deus proveu tudo. E Deus me trouxe aqui. É muito engraçado como que Deus trabalha, porque eu nem falei disso, mas na outra pregação ali que eu fui ali contar meu testemunho na igreja, mas eu quero falar aqui. Eu e a irmã Eliane, a gente se conheceu através de uma live no TikTok. A gente não se conhecia, foi ali Deus usou ela e ela fez o convite para mim. E quando é de Deus, você não vai sentir dúvidas. Quando é de Deus, Deus conforta teu coração. Ela fez o convite, ali eu aceitei. Não foi fácil para chegar aqui, o inimigo tentou ali. Perdi o voo, tive que conseguir outro voo, saiu 3 vezes mais caro. E foi prova, mas graças a Deus eu cheguei. E sou muito grata porque ela me recebeu como uma filha dela, o jeito que ela me trata. Ainda eu estou tentando diluir isso, que é um problema para mim.
Porque no mundo, todo mundo vai te tacar pedras, ninguém vai te dar o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, só Cristo. Ele nos amou tanto que Ele morreu lá naquela cruz, né? Deu seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Então, o amor maior é quem está em Cristo, Ele pode dar amor, porque Ele sabe o amor que Ele ganha, o amor de papai. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E estamos aí, peço oração, estou engatilhando, mas como a irmã Bispa diz, acredito, não foi... O que ela disse hoje só foi confirmação do que eu tinha conversado até com a irmã Eliane mais cedo, sobre o passaporte. Então Deus, Ele trabalha dessa maneira. Aquilo que disse que você não é nada, que não dá nada para você, vou lá avançar o que você vivia. Você acha que tá lá, ó, Deus não está olhando para aquele irmão que está lá. Olha lá, coitado dele, olha a situação. Mas mal sabe você que Deus está, porque Ele é filho de Deus. E no momento de Deus, Deus vai fazer a obra na vida daqueles. Porque eu tiro por mim, porque muita gente me atacaram. Muitos, eu digo crente, não vou dizer cristão. Não que eu sou melhor do que o irmão. Mas muitos cristãos, crentes, entraram na minha live e falaram, tacaram pedras em mim. Ah, você vai para o inferno, você é assim, isso aqui. E eu cheguei a falar, eu falava, mas Deus, para que eu vou querer ir para o céu que esse povo vai? Onde que só tem ódio? Eu não quero esse céu. E aí, hoje estando aqui, eu vejo que nem todos que estão dentro da igreja, que dizem ser cristão, vão para o céu. Então, isso me faz refletir qual testemunho a gente está nos dando. Que tipo de pessoa a gente está sendo com o nosso irmão? Nosso irmão, eu digo, os nossos vizinhos, os nossos inimigos, pessoas que a gente não conhece. Que tipo de testemunho a gente está dando? Porque a gente tem que ser a Bíblia. Eles têm que olhar para a gente e ver e falar assim, olha como essa irmã é. Ei, eu quero o Deus que você serve. Eu quero o Deus que você serve. Então, a gente é testemunho. E se você está passando por provas, por dificuldades, lembre-se que é só o testemunho. Não é à toa. Porque Deus vai te abençoar e você vai contar o testemunho. O testemunho da vitória. O testemunho do que você passou. Assim como eu, que para mim era impossível. Era impossível. Eu falava, era impossível. Deus, eu não me vejo. Só que a gente se esquece que Deus é o Deus do impossível. Deus é tremendo. E as pessoas não vão entender. Não vão entender o trabalhar de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é grande. Ele mexe assim, ó, é coisa grande. Então eu te falo, não desista, tenha fé. E eu te falo, Ele está voltando. Ele está voltando, Ele não vai demorar. Então, no mundo, você não tem nada. O inimigo, ele só quer te envergonhar, porque ele não sabe do seu valor. E ao mesmo tempo ele sabe do valor que Deus tem em você e você em Deus. Então por isso que ele te envergonha, ele faz você passar por todas essas coisas. Mas não te cabe. E é muito lindo, porque quando você vive no mundo e quando você volta para Cristo, você não precisa dizer nada. O seu semblante fala por ti. As pessoas vêm falando, nossa, o seu semblante como mudou. Por quê? Porque a tua alma está em paz. E você não encontrará outra paz a não ser em Cristo. Então hoje eu te falo, você que está distanciado da casa do Pai, volte para Ele. Ah, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, olha o que eu fiz. Ele não está nem aí por que você fez. Ele só quer que você se perdoe para Ele te perdoar. Porque a gente deve perdoar, a gente tem que ver que Deus é maravilhoso na nossa vida e que Ele quer fazer na nossa vida, mas para isso, para Ele entrar em nossa vida, a gente precisa apenas abrir a porta. E Ele fala nessa noite, apenas abre a porta. Não importa, mas e o amanhã? Não importa o amanhã. Ele só quer que você abra a porta assim como eu. Não é a bispa, não é o pastor, não sou eu, não é o irmão que vai mudar a tua vida. É o Espírito Santo, assim como Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua. Você vai sentir o tocar dele na sua vida e você vai mudar. Então não tenha medo, só se entrega. Só se entrega a Ele e as outras coisas Ele fará.
E desde já eu agradeço a oportunidade. Aqui sou muito grata a Deus. Gratidão.